Olhe que bonito! Assim, eu encerrei a nossa primeira parte sobre meditar. Mas se você chegou diretamente nessa segunda parte, que é a meditação propriamente dita, não tem problema. Aqui nós vamos ensinar a você os 3 passos da tradição de Patanjali, um grande sábio do yoga, para que você hoje mesmo possa praticar a meditação. O primeiro ponto é a relação com a nossa respiração. Respirar é algo sagrado. Acontece independente da nossa vontade. Estamos aqui conversando e a respiração está naturalmente fazendo toda a manutenção da sua vida. E é também a respiração que controla o fluxo dos seus pensamentos. Você sabia disso? E isso foi estudado tão profundamente que é justamente o conteúdo pranayama do yoga. Mas como o nosso objetivo é trazer o meditar como prática simples para todos, o que você deve saber é que quando você respira com tranquilidade, a sua mente, que é altamente sensível e sugestionável, muda completamente a configuração. Temos um ditado popular que diz: quando alguém está furioso, calma, conte até 10. De onde será que surgiu esse contar até 10? Seguramente porque uma pessoa que está contando até 10 está voltando a respirar de uma forma cadenciada, num ritmo mais harmonioso e com isso diminuindo, controlando a sua fúria. Então, a primeira ação que você faz ao se sentar em um lugar confortável para meditar, quando você começa a meditar, é importante dizer, não faça isso deitado. Por quê? Quando deitamos, a nossa mente já está acostumada que a posição deitada é para descansar ou talvez dormir. Então, provavelmente você não vai meditar, você vai ficar sonolento. Requer realmente muita prática para que você possa meditar nessa posição deitado, que existe também dentro da tradição do yoga, mas ela é já específica para desenvolver outras habilidades. Meditar deve ser na postura sentado. Pode sentar numa cadeira confortável, não precisa sentar na posição dos yogis, no chão, com as pernas cruzadas. Não, pode sentar confortável, desde que a coluna fique bem alinhada. Você pode colocar uma almofada nas suas costas, os pés podem estar tocando o chão, né? O corpo muito bem confortado, né? Para que, através desse conforto, sentado simplesmente numa cadeira, uma poltrona, você fique desobrigado de ter que ficar ajeitando o corpo e se distraindo. Então, uma vez que você acomoda o corpo, silêncio corporal. Feche os seus olhos e comece a respirar pausadamente. Significa inspirar num tempo maior e soltar o ar num tempo ainda maior. Se você inspira num tempo, solte o ar em 2 tempos. E eu recomendo que você inspire via narinas e solte o ar pela boca. Essa configuração de respiração ajuda um relaxamento mais rápido. Agora, se você já tem facilidade para respirar exclusivamente pelas narinas, também o faça, porque afinal de contas,
As narinas, de fato, estão equipadas com toda uma proteção para que esse ar entre e saia da forma mais adequada. Mas como eu quero que todos vocês pratiquem, inclusive quando vocês estiverem resfriados, saiba que a respiração cadenciada e pausada, inspirando num tempo, soltando o ar em 2 tempos, é o que nos interessa aqui nesse momento. Feito pelo menos 5 ciclos de respiração, você está mais aprontado para o passo 2. O passo 2 começa com você recolher os seus sentidos. E se você notou, nós já fizemos isso até mesmo no passo 1, quando fechamos o sentido principal do ser humano, que é a visão. Quando você fecha os olhos, você tem mais facilidade para recolher os outros sentidos um pouco mais. Então, o que é recolher os sentidos? É olhar mais para dentro do que para fora. E olhar para onde? Olhar para o seu respirar. Então, você fez no passo 1 as 5 respirações. Você pode até fazer mais que 5. Você deve fazer as respirações a ponto de começar a sentir certa tranquilidade ou certa calmaria. Começou a sentir essa calmaria, deixe o corpo respirar agora, sem a sua interferência, o que ele já está fazendo. Porém, a sua atenção continua observando a respiração. Você não está mais interferindo agora, por hora, neste passo 2, mas você está ancorado nela. E toda vez que a mente desviar você dessa observação, tranquilo, volte. Eu falo que a mente você deve lidar como se fosse um elástico. Ela tira você, você volta. Como um cavalo que você está propondo uma doma saudável. Então você dá mais rédea, menos rédea. Neste caso, você está dando menos rédea, você está observando a sua respiração, você está disciplinando a sua mente, que agora é hora de observar a respiração. E mesmo que ela ainda tenha muita força, te distraia muito, puxe você para pensar em outras coisas, não brigue com o seu cavalo, com a sua mente. Traga de volta. Não se impaciente com isso. Fique tranquilo, esse é o treino, essa é a doma, por isso que eu uso essa analogia cavalo e cavaleiro. Então, o cavalo selvagem, belo da sua mente, sendo realmente direcionado por uma mente mais sutil, mais profunda, mais assertiva. Então, no passo 2, que é chamado no Yoga Pratyahara, abstração dos sentidos, mas esta é uma palavra que pode gerar alguma confusão de entendimento. O que importa é você, após os respiratórios do passo 1, no passo 2, você se dedica a ancorar cada vez mais de fora para dentro. Cada vez mais você caminha sentindo menos estímulos do olfato, sentindo menos estímulos da visão, porque está de olhos fechados, sentindo menos estímulos da audição, tão somente, talvez você está ouvindo alguma música suave, talvez até essa explicação, só o suficiente para ouvir o que você precisa ouvir como aparato da sua prática de meditação. Diminuindo os estímulos do paladar, do tato, porque o corpo está quieto. Então, recolher-se é muito importante para meditar. Então, isso é uma ação também. E como passo 3, você vai ver que ele é quase decorrente do 1 e do 2, que é chamado no Yoga de Dharana, concentração.
Você vai perceber que desde o momento do passo 1 que você passou a respirar, desembocando no passo 2, que é o recolher-se, você já começou a abrir as janelas de identificação desse centro. Concentração. Cada vez mais firmando a sua concentração na âncora estabelecida, que aqui no caso é o próprio ato de respirar involuntário. Você começa por interferir nesse ato no passo 1, e a partir do passo 2 você começa a observar a vida respirando em você, sem que você controle isso. Observe com carinho. Observe a beleza que é a vida respirando em mim. E quanto mais você vai colocando atenção nesse observar, mais você vai realizando o seu dharana, que é a sua concentração. De novo, o passo 1, respire ativamente, inspirando num tempo, soltando em 2 tempos. O passo 2, observe a respiração involuntária e traga a mente disciplinando-a a essa observação que você estabeleceu. E o passo 3, finque morada, estabeleça morada nessa observação. Observe um centro, observe essa mente que está de pano de fundo. Você vai começar a perceber que existe uma mente observadora, que ela não é suscetível aos altos e baixos dos seus pensamentos, às distrações dos seus pensamentos, ora levando você para o futuro, ora levando você para o passado. Existe uma mente mais profunda que está no agora. É uma mente incapaz de se distrair e ela mora dentro de você. Mas você precisa abrir as portas e janelas para percebê-la e por isso requer prática. Não queira entrar na meditação para obter nada. Medite para conhecer profundamente o seu mecanismo físico e mental. E os conhecimentos se abrirão naturalmente. Quando você deseja obter coisas através da meditação, essa é a melhor maneira para travar a sua meditação. Meditar tem que ser como uma criança que simplesmente está brincando com os seus brinquedos. Ela não quer atingir nenhum objetivo, ela não vale nota, ela simplesmente está desfrutando daquele momento, enquanto ele dure. Meditar tem que ser com essa pureza da criança. Você senta, faz o passo 1, que vai desaguando no passo 2, que vai desaguando no passo 3. E quando esses 3 passos combinados, a respiração, o recolhimento e a concentração, quando esses 3 passos vão amadurecendo, porque você vai cultivando-os, como cultiva uma terra, uma semente. Não é porque você quer comer uma fruta que hoje você planta a semente e amanhã a árvore está frondosa, cheia de frutos. Meditar não é diferente. Quando esses 3 passos amadurecem e são combinados, o passo 4 se chama dhyana, que é a própria palavra meditação. Então, para nós não existe
estado de meditação ou meditação sem os 3 passos anteriores. Meditar é a arte de estar presente no aqui e nesse momento, no agora. Quando você começa a respirar ativamente no passo 1, você está estabelecendo o agora como o ponto aonde você tem que estar com a sua energia e com a sua atenção. Quando você recolhe os seus sentidos, você está cortando as distrações da sua vida para olhar num senso mais profundo a respeito de você mesmo, das suas intenções. Quando você está concentrado, você percebe mais nuances, mais cores desta vida. Então, meditar abre realmente portas e janelas para outros conhecimentos acerca de você mesmo e acerca do mundo, acerca das leis da vida. Sim, o passo primeiro no yoga são as leis, chamado yamas e niyamas. Tem todo um código de ética que rege a filosofia do yoga. O yoga é ao mesmo tempo filosofia, medicina e ciência. Muitas coisas que os yogis descobriram, estamos falando há muitos 1000 anos antes de Cristo, hoje são comprovadas na ciência. Então, sim, o yoga sempre foi um estudo muito sofisticado do funcionamento de um ser humano. Mas o que mais importa é medite. Porque só meditando, pela experiência, é que você vai tirar suas próprias conclusões. E nada impede que você busque ajuda. Sim, hoje temos excelentes professores de meditação. Claro que a meditação, ela é diferente dependendo da tradição que ela se origina. Esta meditação que eu ensinei para você foi aquela que eu aprendi quando eu tomei contato com o yoga. E antes mesmo do contato do yoga, quando me foi apresentado a primeira meditação, quando eu era uma pré-adolescente, eu digo a você, minha vida se divide antes e depois desse momento. Porque conhecer os mistérios que configuram o ser humano é realmente entrar em contato com algo muito mais profundo, que é toda a criação. Então, sendo assim, desejo do fundo do meu coração, medite, insista, mas lembre-se, torne esse momento como a água que você toma todos os dias, como o alimento, como o exercício. Sim, meditar é um exercício também para a mente, muito disciplinador da mente. Torne isso agradável, pois só assim a sua própria mente irá pedir por meditação, porque a mente e todo o corpo se beneficia imensamente da prática do meditar. Isso já é mais do que comprovado. Boa meditação. Um grande abraço.